Boa noite a todos, Boa noite. aos presentes e àqueles que nos acompanham de suas residências pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Esse mês de setembro, nós estamos com a campanha do Setembro Amarelo, que é o mês do combate ao suicídio. E o Centro Espírita, a cada início das suas atividades da noite, está fazendo uma leitura a respeito. Então, nós temos aqui do Livro dos Espíritos, eu vou fazer uma leitura para termos esse conhecimento e às vezes, depende de uma palavra, de um olhar, de um gesto nosso para ajudar alguém que esteja necessitando com pensamentos suicidas. Então, vamos prestar atenção a essa leitura. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz? O Livro dos Espíritos, o item 944A. Como perece vítima de paixões, que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. É um suicídio moral? Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. O Livro dos Espíritos, no item 952. Donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Esse item é o 943 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo nos revela a causa primeira do suicídio, e só ele o poderia fazer. As tribulações da vida são, ao mesmo tempo, expiações de faltas de vidas passadas e provas para o futuro. O próprio Espírito as escolhe, visando ao seu adiantamento. Mas pode acontecer que, uma vez na obra, ache muito pesada a carga e recue na sua execução. É então que recorre ao suicídio, o que o retarda ao invés de o fazer avançar. Esse texto foi retirado da Revista Espírita de 1862, mês de julho. Estatísticas de suicídios era o título. Aparentemente, os espíritos continuadores da Revolução Espírita seguem a mesma classificação. Cairbar Schutel, Espírito, em mensagem inserida no livro Crestomatia da Imortalidade, assim se expressa. Não somente pelo gesto arrojado nos despenhadeiros da autodestruição, dominado pela loucura e a insensatez, o homem comete o suicídio, mas também pelo desrespeito às leis de equilíbrio e de serenidade com que a vida nos dignifica em toda parte. Cairbar Schutel. No texto apresentado, podemos fazer a seguinte correlação: suicídio não intencional, suicídio voluntário e suicídio indireto. Então, não existe apenas um tipo de suicídio. Nós temos três formas, três classes, diríamos. O suicídio não intencional, e que não está a fim de fazer isso, acaba acontecendo. O suicídio voluntário é aquele premeditado. E o suicídio indireto
é aquele que, por exemplo, nós temos um corpo, uma matéria, que temos que cuidar. Se eu comer demais, se eu beber demais, se eu exagerar algumas coisas, eu posso antecipar a minha saída da Terra. Isto é um suicídio indireto. Quem assistiu o filme Nosso Lar, né, André Luiz acabou cometendo o suicídio indireto, uma vez que ele não cuidava da sua saúde. Ele era boêmio, ele se excedia em bebidas e festas e tudo mais, e alimentação, acabou saindo da Terra, partindo, desencarnando indiretamente. Foi um suicídio indireto. Não deixa de ter seus ônus. Todos eles têm, um mais, outros menos. O espírito André Luiz, acabei de falar sobre ele, igualmente faz uso da distinção entre os suicídios voluntários e indiretos, conforme podemos verificar a seguir. Então, vamos ouvir o que diz André Luiz. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. A categoria utilizada por Allan Kardec e pelos espíritos orientou a divisão dos capítulos da presente coletânea. Como se poderá observar, a maior parte das informações obtidas pelo método empregado na revisão bibliográfica refere-se aos suicídios intencionais, sem que se deixe de abordar os que se devem à loucura e aos suicídios indiretos. Então, é um momento de nós refletirmos sobre isso, né? O suicídio, existem números a respeito, e não são poucos que ocorrem diariamente, falando não apenas da nossa região, a nível de Brasil, mas a nível do mundo, né? Então, temos que estar atentos. E muitas vezes depende de um gesto. A pessoa que está próxima a nós, às vezes não pode nem ser familiar, amigos ou da convivência, às vezes um gesto salva uma vida. E se pudermos ter um gesto de amor, de dar esperança a alguém, vamos fazer. Porque nós sabemos que não basta fazermos o bem, não basta deixarmos de fazer o mal, mas temos que fazer o bem acima de nossas forças. E às vezes pensamos que só não fazendo mal já estamos sendo muito bons. E não, temos que fazer o bem acima de nossas forças. Então, dando seguimento às nossas atividades de hoje, vamos fazer a nossa oração. Nesse primeiro momento, nós vamos pedir por nós. E conforme a leitura que foi maravilhosa, não esqueçamos de agradecer. Então, nesse momento, eu convido cada um dos presentes, dos que estão nos assistindo, que agradeçam. Agradeçam tudo que está no nosso caminho. A nossa vida, o nosso lar, nossos amigos, familiares, trabalho. Inclusive, agradeçamos também as intempéries, os obstáculos que enfrentamos, porque são eles que vão nos ajudar a subir os degraus. São eles que vão nos chamar a atenção às nossas falhas. Então, sejamos humildes, sejamos gratos, e nesse momento convido a todos para acompanhar o Pai Nosso silenciosamente. E assim, Deus de amor e bondade, cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal.
Que assim seja. E hoje temos a grande alegria de recebermos uma nossa trabalhadora, embora não resida em Balneário Gaivota, ela reside em Porto Alegre, mas sempre que ela pode, ela está junto de nós, trazendo o seu conhecimento, aumentando aquilo que sabemos da doutrina, nos ajudando a entender mais. A Lúcia Brangel, ela participa diariamente do nosso evangelho, que temos o evangelho do Centro Espírita online. Então, desde que começamos no momento da pandemia e não paramos nunca. Só não fazemos no sábado, porque temos atividade aqui. Então, vamos pedir que a espiritualidade de luz ilumine a Lúcia, que tudo que ela preparou, ela para nos esclarecer, que ela seja auxiliada pela espiritualidade. E não esqueçamos também de pedir que a espiritualidade nos ajude, porque não basta ouvir, temos que entender também e assimilar. Seja bem-vinda, Carla. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite também a todos aqueles que nesse momento nos assistem. Com muita alegria, nós ficamos de saber que tem muita gente nos assistindo também pelas redes sociais. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós, nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando a verdade através da sua palavra e do seu amor. Essa doutrina tão linda que foi escolhida por todos nós que estamos aqui. E também por aqueles que nos assistem, com toda certeza. Hoje, como a leitura falou, é o dia de agradecer. Pedir a leitura que nós agradecêssemos. E eu começo a minha palestra, começo a minha conversa com vocês agradecendo. Agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa casa. Agradecendo esse amável convite que eu recebo com tanto amor a cada 3 a 4 meses. E agradecendo a Deus, principalmente, por essa praia tão linda que me acolhe, que acolheu minhas filhas, que elas cresceram aqui nesse mar maravilhoso. Agradecendo a vida, agradecendo a nossa vontade de melhorar a cada dia. E eu convido vocês também, num ato de amor, para agradecer tudo isso que foi falado e muito mais. A vida, o amor, a paixão, as flores que estão chegando com a primavera, o nosso céu azul, as estrelas lindas que cobrem o céu da gaivota, porque aqui a gente vê muito melhor do que lá na minha terra, lá onde eu moro, porque aqui tem um céu muito lindo, porque não tem muito difícil, não tem muita morro, então a gente consegue ver um céu muito diferenciado, e é isso que eu começo, então, agradecendo com muito amor todas essas oportunidades que nós recebemos gratuitamente desse Rei da Criação que nos ensina a cada momento, com o seu amor e com o seu carinho. E hoje, para completar a alegria, para nós agradecer ainda mais, a nossa palestra é sobre a prece, o poder da prece. O que é a prece? Qual é a sua eficácia? Como é que ela age? Como é que ela acontece? Como é que é a sua ação? Como é que ela chega no Pai Maior? Muitas vezes a gente ora e não sabe o que nem está fazendo, né? Mas a gente agora aqui está tendo essa oportunidade de conversar nesses minutos que nos foram dados, né? Por essa oportunidade que essa casa nos está dando, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Talvez vocês até saibam mais do que eu, né? Mas assim vocês vão me ajudar também, me intuindo, para que a gente possa fazer um lindo trabalho. E eu tenho certeza que um lindo trabalho nesse momento está começando nessa casa. Com a ajuda dos nossos mentores espirituais e com a ajuda do nosso codificador Allan Kardec, que tanto nos ensinou e que tanta coisa deixou aqui para nós, nas suas obras, no seu dia a dia, e na nossa mente e no nosso coração. A prece, meus queridos irmãos, é a nossa maior contato com a divindade. É uma sintonia divina que nós temos oportunidade de fazer a cada momento. E, ao contrário que muita gente pensa, ela não precisa ser pomposa, ela não precisa ter um grande adjetivo, ela não precisa ter um belo linguajar.
basta ter simplicidade e amor. E acima de tudo, meus queridos irmãos, acima de tudo, humildade. A humildade é que faz a nossa prece se tornar bonita, é que dá qualidade para a prece, é que dá a ênfase da prece. Por quê? Porque nós abrimos o nosso coração. Quando a gente está falando com nossos mentores, quando a gente está falando com nossos amigos espirituais, nós temos que ter, acima de tudo, humildade e doçura no coração. O nosso coração não pode ter ódio. O nosso coração não pode ter mágoa. O nosso coração não pode ter vontade de revidar alguma coisa. Ele tem que ter só amor dentro dele. Ele tem que estar limpo para receber aquilo que nós estamos pedindo e que, com certeza, está sendo escutado por alguém. Com toda certeza, meus queridos irmãos. A prece tem uma qualidade imensa junto do Pai. É algo assim que nós recebemos também gratuitamente, né? Que nós temos oportunidade de fazer a toda hora, a todo momento. Então, vamos aproveitar esse presente divino, esse grande presente que é a nossa sintonia com o mundo maior. Então, a prece não precisa ter quantidade, ela precisa ter qualidade. Ela não precisa ser longa, não precisa ser robusta, ela pode ser curta, ela pode ser pequenininha, mas ela pode expressar muita coisa. Chico Xavier dizia assim: a prece de uma mãe rasga o céu. A prece de uma mãe rasga o céu, ela arromba o céu, ela é tão grande que ela arromba o céu. E eu explico por que o nosso querido Chico dizia isso. Porque uma mãe pelo filho, deve ter muitas mães aqui, né? Uma mãe pelo filho, ela é cheia de amor. Ela não tem mágoa daquele filho. Ela não guarda rancor daquele filho. Ela está sempre pronta para ajudar, aconteça o que acontecer. Então, aquele amor que ela tem torna aquela prece tão doce, tão sincera, tão linda, que ela arromba o céu. O céu que o Chico quer falar é o mundo espiritual. O céu é uma linguagem dele, que ele quer dizer que arruma o céu, que chega muito rápido lá no Pai Maior, porque aquela prece tem fé, tem força. Aquela mãe é cheia de amor por aquela criança. Aquela mãe é cheia de amor por aquele adulto, seja lá a idade que tiver, né? Nossos filhos são sempre pequenininhos, né? E eu, mais uma vez, volto a dizer, aqui tem mães e aqui tem pais. Os papais também são mamães, né? Os papais também amam. Então, nossos amores, nossos tesouros, é tanto amor que a prece arromba, a prece chega muito ligeiro nos ouvidos do nosso Pai Maior, lá junto do nosso grande Mestre Jesus, e com toda certeza ela é levada através dos nossos mentores até essas entidades divinas que estão lá para nos ajudar. A prece, portanto, meus queridos irmãos, tem que ser muito bem feita, com muito amor. Por isso que Jesus dizia assim numa passagem do Evangelho: se você tiver alguma oferenda para colocar no altar, antes de colocar essa oferenda no altar, cuidem bem, antes de colocar essa oferenda no altar, se você tem alguma coisa contra algum irmão seu, larga tudo e primeiro vai lá e te reconcilia com esse irmão. Aí sim tu pode voltar e colocar a oferenda no altar. Quando ele fala em oferenda, ele não está dizendo assim, a gente não pensa numa coisa material, né? Um quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ou alguma coisa assim, um agasalho. Mas não, essa oferenda que Jesus quer dizer é tudo aquilo que parte do nosso coração. É um agradecimento, é um amor, né? É um pedido. Essa oferenda que Jesus diz no Evangelho é tudo isso. Significa isso aí, ele sintetiza essas palavras dele. Então, é tão importante o nosso coração estar limpo com os nossos irmãos lá fora. É tão importante a gente estar bem lá no nosso dia a dia. É tão importante e precisa fazer isso primeiro, para depois vir aqui. Para depois vir aqui colocar nossa oferenda no altar. Porque se você entrar por aquela porta ali, cheia de ódio, cheia de mágoa, né? Cheia de dor, querendo revidar, mas eu vou dizer, eu vou responder, aquele lá me fez isso. O coração da gente fica bloqueado, a gente fica longe dos nossos mentores espirituais. Não existe sintonia, não existe sintonia. A sintonia é com pessoas parecidas com a gente se sintoniza com as pessoas que são parecidas com nós. Vocês podem notar no dia a dia. No dia a dia, com quem é que vocês andam? Né? Como é que vocês conversam? Com quem mais vocês conversam? Com aquelas
pessoas que têm as mesmas ideias, com aquelas pessoas que pensam parecido, que gostam das mesmas coisas. Então, a gente sintoniza, a minha maior amiga, né? A minha maior amiga é a fulana. Por quê? Porque ela gosta de sair, porque ela gosta de ir ao cinema, eu também gosto. Então, a gente se sintoniza. Isso aí é um exemplo que eu estou dando. Também no mundo espiritual existe isso, de encarnado para desencarnado. A gente sintoniza com aquelas pessoas que são parecidas com a gente, também com aqueles espíritos que são parecidos com nós. Então, se nós entrar aqui com o coração cheio de turbulência, né? Todo desequilibrado, como é que nós vamos ter coragem de chegar no altar, onde tem as obras do nosso Mestre Jesus, a intuição do nosso Mestre Jesus, escrito por Allan Kardec, né? Por Emmanuel, por Chico Xavier, enfim, como é que nós vamos chegar aqui e pedir alguma coisa se o nosso coração está cheio de ódio? Não tem como, nós temos que estar limpo de coração, nós temos que fazer a nossa parte. Então, antes de colocar a sua oferenda no altar, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, larga tudo. Primeiro vai lá e conversa com ele. Vai lá e conversa com ele. Depois tu vem aqui e coloca a tua oferenda no altar. Tu vai chegar aqui limpa de coração, cheia de verdade. Assim a tua prece terá mais eficácia, né? A tua prece terá mais eficácia. Mas tem muita gente, meus queridos irmãos, que diz assim, eu não vou orar, eu não vou orar, porque as coisas têm que ser o que tem que ser. A gente vê muito dizer isso, né? Não adianta, aquilo está planejado, e assim, as leis de Deus são imutáveis, elas não mudam. Até pessoas que acreditam em Deus dizem isso. Pessoas que acreditam até na nossa doutrina já ouvi dizer isso. Né? A pessoa diz, não, mas o que adianta eu orar? O que tem que ser será? Eu não vou orar. Mas aí que está o erro. As leis de Deus são imutáveis, sim. Elas não saem daquilo. Só que junto com essas leis imutáveis, nós recebemos também o quê? A inteligência. Nós recebemos a coragem. E, acima de tudo, nós recebemos o nosso livre-arbítrio. Senão, essas 3 pilares não teriam sentido quando nós chegamos aqui. Né? Então, se existisse essa fatalidade assim, tão grande, né? Que tudo tem que ser como tem que ser, que tudo vai ser assim porque tem que ser assim, nós não teríamos essa vontade de vencer na vida. Nós não teríamos coragem, nós não teríamos inteligência, que nós chegamos aqui com tanta inteligência, nós aprendemos as coisas, nós queremos aprender. Então, nós podemos sim, e essa é a boa notícia dessa noite, nós podemos sim, né? Não podemos fazer um novo início. Mais uma vez o Chico, não podemos fazer um novo início, mas podemos começar tudo de novo e fazer um novo fim, né? Também é o Chico Xavier. Não podemos fazer um novo início, cuidem bem, mas podemos começar tudo de novo e fazer um novo fim. Através de quê? Através da nossa coragem, com a nossa inteligência, com o nosso jeitinho maravilhoso que nós temos dentro do nosso coração. Nós podemos, sim, fazer o nosso livre-arbítrio e procurar a verdade dentro dele. Nós temos um livre-arbítrio, nós podemos escolher o que fazer. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu quero. Eu sei que eu estou aqui no Espírito porque eu escolhi. Eu escolhi, eu já não ter escolhido. Quem é que mandou ouvir aqui? Fui eu mesmo. Então, eu tive coragem, eu tive vontade, eu tive inteligência de aprender, eu estou conversando com vocês porque eu quis. Então, está aí a prova que a gente pode sim. A gente pode sim fazer aquilo que a gente quer através da nossa coragem, através do nosso amor. A prece tem sim sempre uma eficácia muito grande quando a gente quer, quando a gente precisa, quando a gente tem vontade. Não estou dizendo, porém, preste bem atenção, que sempre acontece aquilo que a gente pede. Nem sempre acontece aquilo que a gente pede. Mas por que será? Pedis e recebereis, procurai e achareis. Mas o que é isso? Eu peço e não consigo. Pedis e receberás, procurais e achareis, caminha e chegarás. Né? A gente consegue fazer tudo isso aí, sim. Só que nem sempre o caminho que nós pegamos é o certo. A batida na porta que nós batemos não é a porta correta. A gente nem sempre acerta. E o nosso Pai está atento. Ele sabe que ele não pode dar uma coisa para nós que nós não podemos. Às vezes, naquele momento que nós estamos ali,
né, pedindo aquilo ali, a gente pensa que aquilo é o melhor para nós. Mas aí passa um pouco de tempo e nós notamos que não era o melhor. A gente nota, ainda bem que lá naquela época, quando eu pedi tal coisa, muitas vezes, meus queridos irmãos, acontece. Eu vou dar um exemplo assim, bem prático. Relacionamento, por exemplo. Às vezes a gente quer determinada pessoa, é muito comum, né? A gente se apaixona por alguém, ou né, por uma menina, ou por um menino, né? E aí, o que acontece? A gente insiste naquilo, mas um dos dois não quer aquilo. E a gente insiste, a gente briga, a gente chora, a gente entra em depressão, a gente fica chateado, né? Mas não dá certo, não houve jeito, a gente separa. Separa porque não teve outro jeito. Aí passa assim 2, 3 anos, a gente encontra outra pessoa, às vezes maravilhosa, né? Que nos faz feliz, que nos mostra a vida. Aquilo, a gente vira aquela página, aí a gente pensa assim, puxa, mas como eu perdi tempo lá atrás? Né? Então, o nosso pai não nos deu aquilo, porque não era o momento de nós ficar com aquele lá, não era a hora da gente viver aquele relacionamento, era esse aqui que estávamos esperando. Nós tínhamos apenas que passar por aquela prova, passar por aquela experiência. A gente passa por experiências na vida, mas a gente sempre consegue alguma coisa através da prece. Mesmo que a gente não consiga aquilo que a gente quer, a gente então consegue o quê? A gente consegue coragem, a gente consegue resignação, a gente consegue ficar mais em paz, menos depressiva, enfrentar mais aquela situação, aprender com aquela dificuldade, como a gente aprende na dificuldade, na dor, né? A gente aprende tanto na dificuldade, só de prestar atenção, a gente aprende tanto na dificuldade, na dor. Por isso que aquele capítulo, lá no capítulo 5, diz assim, bem-aventurados que sofrem porque serão consolados. Bem-aventurados que sofrem, porque eles serão consolados. Eles encontrarão, através desse sofrimento, a felicidade. Eles estão resgatando alguma coisa errada, um tombo lá do passado. Então, a prece, meus queridos irmãos, nos leva a entender tudo isso. Sempre ela é eficaz, sempre ela tem poder, sempre ela é forte. Aquela pessoa que ora, ela nunca está sozinha. Aquela pessoa que ora, ela é doce. Ela é doce de coração, ela tem luz, ela irradia felicidade, ela é mais bonita. Aprendam a falar com o pai, aprendam a falar com o mentor de vocês. Ele está sempre do ladinho ali, esperando por vocês. Ele está sempre pronto para ajudar e abraçar cada um. Não deixem passar essa oportunidade na vida de vocês. É o maior tesouro e é de graça. É puro, é maravilhoso, é divino. Não deixem passar essa oportunidade, porque a prece sempre é eficaz e a prece sempre nos acalma. A prece nunca nos deixa sozinhos. A prece sempre tem alguém que está nos abraçando e nos escutando. Mas como é que eu não escuto? Eu não posso entender isso. Quantas vezes me disseram isso, meu Deus, lá no Centro Espírita, quando eu saio? Às vezes eu faço uma palestra e vem alguém me perguntar isso. Mas peraí, Lúcia, me diz uma coisa. É tanta gente nesse mundo. Eu sou tão pequenininho. Eu sou um grãozinho de areia no meio da humanidade. Como é que esse Deus aí consegue captar tudo isso aí, esse desejo de cada um? Mas eu vou explicar. Nós, dentro do Centro Espírita, nós, dentro da doutrina espírita, estudamos a física quântica. A física quântica é divina, né? Ela nos mostra coisas que todo mundo acha que é milagre, mas não é milagre, não. São coisas verdadeiras que nós ainda não descobrimos, né? E a física quântica, a doutrina espírita estuda a física quântica também. A doutrina espírita é religiosa, ela é filosófica e ela é científica. Cuidem bem. A ciência, a religião e a filosofia são 3 pilares que estão dentro da nossa doutrina que nós temos que observar. Nós somos cientistas, nós somos religiosos e nós somos filosóficos, né? Assim falou Kardec. Então, vamos falar na física quântica um pouquinho. Vamos explicar, então, alguma coisa sobre ele. Quando a gente vai orar, né, a nossa prece, ela se dá através do pensamento. Ela se dá através da transmissão do pensamento. Não precisa nem falar, não precisa verbalizar. O pensamento é que vai atuar na nossa prece. Existe os espaços vazios do universo, os espaços vazios, eles são preenchidos por um fluido chamado fluido universal. Nós estamos todos nós inseridos nesse fluido. Todos nós estamos nesse fluido universal. Ele preenche os espaços vazios do universo. Tá? Quando a gente
pensa alguma coisa, né? E quer se comunicar com alguém, mesmo que seja alguém encarnado para dizer para encarnado, ou encarnado para desencarnado, e principalmente para os nossos mentores, que é o momento que entra a prece, que nós estamos falando, nós jogamos o nosso pensamento no fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele é um veículo de transmissão dos nossos pensamentos. Ele que conduz os nossos pensamentos até o nosso mentor. Nós temos um mentor que está sempre à nossa disposição, já foi falado isso aqui agora. Então, esse mentor, né, às vezes ele não é tão iluminado ainda, porque a nossa sintonia não é tão boa ainda, então ele não é um mentor tão iluminado. Ele vai pegar aquilo ali, através do fluido cósmico universal, e vai passar para um mentor mais iluminado ainda, e assim ele vai até chegar no Pai Maior, quem sabe, até chegar naquele mentor que nós amamos muito, mas tudo sob a atenção muito grande do grande Pai Maior, do grande Rei da Criação, que é o nosso Deus grande, nosso Deus maior. Então, nesse momento, é avaliado o nosso pedido e nós recebemos alguma coisa sempre por aí, que vai voltar também por onde? Por o fluido cósmico universal, através daquele líquido, aquele fluido, que vai chegar, então, na nossa mente. Vocês já notaram que, às vezes, a gente pensa numa pessoa, essa semana me aconteceu isso, tu pensa numa pessoa, e no outro dia tu sai na rua e encontra a pessoa, né? Tu pensa em alguém e recebe uma carta desse alguém, ou recebe um telefonema, recebe um WhatsApp, vê uma mensagem dela, até de coisas não boas também, às vezes a gente sabe alguma coisa que não é muito agradável da pessoa, aconteceu isso com a fulano, mas eu estava pensando nela ontem, mas como? Que horror, isso é um milagre, não é nada de milagre. Não é nada de milagre, é o fluido cósmico universal. Tu pensa naquela pessoa com tanta intensidade que chega lá, né? Chega, então a vida, a própria sintonia das duas pessoas, das duas partes, faz a gente se encontrar, faz a gente chegar num determinado lugar na mesma hora, faz a gente se ver, faz a gente se abraçar, faz a gente saber que aquilo aconteceu alguma coisa com aquela amiga ou um amigo, para a gente mandar o nosso carinho, a nossa solidariedade. Então, é tudo coligado, meus filhos. É tudo ligado através desse fluido que nós todos estamos inseridos. Por que eu tenho uma grande sintonia com essa casa? Eu estou lá em Porto Alegre e eu estou fazendo o evangelho lá em Porto Alegre e eu me sinto sentada aqui nessa cadeira. Várias vezes me aconteceu isso. Por quê? Porque eu fico ligada nessa casa. Essa casa é tudo, é meu amor, é minha paixão. Então eu fico pensando, orando, e quando eu me vejo, eu estou sentada aqui. É a minha mente, é o meu coração que está buscando esse aconchego, essa luz que tem aqui dentro, né? E com vocês aqui, a luz fica maior. São muitos corações pensando a mesma coisa, né? São muitos corações pedindo o quê? A melhora, pedindo o amor de Jesus, pedindo o equilíbrio, pedindo a verdade. Somos divinos, somos sim maravilhosos. Erramos, escorregamos, mas não deixa de ser algo assim que acontece. Mas nós procuramos a melhora, procuramos a verdade. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos aqui dentro, aqui nesse lugar, aqui nesse planeta, aqui nessa terra, aqui nesse mundo, embora ele seja de provas e de expiações, ele tem alguém que cuida de nós. E dentro de nós vem uma centelha divina. Todos nós temos a centelha divina. Todos nós temos dentro de nós um pedacinho do Pai Maior. Está dentro de nós, não está lá fora, está aqui dentro de nós. Esse pedacinho, nós podemos aumentar e fazer ele grandioso. E quando vocês entram naquela porta para estudar aqui a doutrina espírita, para escutar a leitura maravilhosa que foi lida hoje, pedindo para agradecer. Quando vocês chegam aqui e conversam comigo aqui, porque isso aqui não é um palestra, isso aqui é um comentário, isso aqui é uma conversa, né? De irmão para irmã. A palestrante espírita não é nada mais do que vocês. Ela apenas teve uma oportunidade, aproveitou, aprendeu. Então, ela vem aqui conversar com vocês. Amanhã aconteceu o contrário, está sentada aí e você está aqui. É só vocês querer. A casa está aberta aqui, oferecendo estudo, oferecendo carinho, oferecendo aconchego, oferecendo passe toda semana. A aguinha fortificada, né? Que a gente bebe
bebe e sente uma alegria, essa aguinha aqui, ela está pegando todo o amor, todo o carinho que tem no coração de cada um de vocês. Vocês são nossos amores essa hora. Porque a gente deixa os nossos amores lá em casa e vem cuidar de vocês. A gente vem cuidar de vocês com todo o nosso amor. Então, vocês, essa hora, são nossos maiores amores. Existe amor aqui dentro. Existe carinho aqui dentro. E nós aprendemos isso através do quê? Através do nosso estudo, através do nosso amor, através da oportunidade que nós estamos nos dando de nos tornar espíritos felizes, de nos tornar espíritos puros e verdadeiros. Então, meus queridos irmãos, não deixe de orar. Termina esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que diz: pedis e obtereis, uma lição muito linda, com um texto muito lindo, do nosso querido Santo Agostinho. E ele diz assim: entrai pelas veredas da prece e escutarás a voz dos anjos. Vocês não precisam ir para o céu para escutar a voz dos anjos. A voz dos anjos está aqui dentro. A voz dos anjos está dentro do coração de cada um de vocês. A voz dos anjos está quando vocês olham para o filho de vocês e veem ele sorrir. Para o netinho de vocês e verem ele crescer. Para a filhinha tua e ver ela aprender a doutrina espírita que nós estamos aprendendo nesse momento lá dentro. Eu estou emocionada, gente. Vocês estão muito bonitos hoje. Vocês estão cheios de luz. Muito obrigada por todo esse carinho. Muito obrigada por essa oportunidade que vocês estão me dando. Sejam muito felizes. E eu vou pedir uma coisa para vocês, para nós terminar bem nesse momento. Fechem os olhos e digam muito obrigado para o Pai Maior por essa oportunidade tão linda desse sábado que está chovendo, mas está brilhando no coração de cada um grande sol, o sol da verdade, o sol do amor e o sol da oportunidade de crescer e de evoluir. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Lúcia, pelas palavras. Sempre é um conforto ouvido. E agora passamos para a segunda etapa da noite de hoje. Primeiro, nós pedimos por nós. Agora nós vamos fazer a nossa caridade. Pedir pelo outro. E temos muito que pedir pelo outro. Porque esta semana foi uma semana muito difícil no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no mundo todo, né? Na Espanha, na Itália, em Hong Kong. Ontem à noite houve um terremoto em Marrocos, na cidade de Marrakech, mais de 1000 mortes. Então, temos muito que pedir. Pedimos à espiritualidade benfeitora que ampare todos esses espíritos sofredores, os que desencarnaram, que sejam atendidos, recebidos pelos espíritos de luz, para que possam aceitar, possam entender o que está acontecendo. Também pedimos por todas essas pessoas que tudo perderam, é material, mas também perderam familiares. Então, peçamos por essas pessoas também. Peçamos pelos nossos próximos, os nossos queridos, como diz a Lúcia, os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nosso namorado, namorada, aqueles que deixamos em nossos lares. Pedimos por todos aqueles que estão vagando pelas ruas sem teto, pelos que estão pagando sua dívida junto à justiça. Enfim, que os espíritos benfeitores possam auxiliar a todos. Agora, nesse momento, nós vamos fazer o passe coletivo. No passe coletivo, junto de cada um de nós está um espírito de luz. No momento que nós chegamos a casa, cada um foi avaliado pela espiritualidade para ver aonde estão as suas maiores necessidades. Então, fechamos os nossos olhos
Quem está em suas residências, providencie uma água, um copo de água, que será fluidificada. Aqui na casa, a espiritualidade está fluidificando a água que depois cada um de nós iríamos beber. Então, nesse momento, fechamos nossos olhos, elevamos o nosso pensamento de gratidão, mas também falamos das nossas dores, daquilo que nós estamos necessitando. Peçamos à espiritualidade benfeitora que nos envolva, que nos ampare, que cuide de nós, de cada um de nós, para que possamos ter uma semana tranquila, harmônica, saudável, cheia de luz. E se tivermos algum percalço, que tenhamos a força para passarmos por esses reveses. E assim, cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Desejo a todos um ótimo domingo, uma semana tranquila, profícua, e sábado estamos aqui novamente, aguardando cada um de vocês. Vão em paz.